Bom dia, queridos, bom dia. Então, eu estava contando, esse é o 26º vídeo que nós fazemos aqui na nossa página da Porta do Sol. Então, eu estava pensando até dizer, começar tudo outra vez, mas não vamos perder aquilo que já foi feito, porque foi muito bem feito, acredito eu. Então, amados, olha, agradeço muito o trabalho de sábado, foi muito bom, gente, que maravilha. A banda estava ótima, teve uma coisinha ou outra, mas estava muito bom. A guarda estava ótima. Inclusive, hoje eu quero falar sobre guarda e sobre o nosso a ficha de novos, falar como nós recebemos os novos, não somente os novos, mas aqueles que faz tempo que não vêm e voltam à Porta do Sol, ou como visitantes, ou como alguém que está retornando. Como é que é isso? São coisas novas que nós não tivemos experiência anterior, ou se tivemos, não demos assim muita atenção a isso. Então, a gente agora precisa dar, porque o número de pessoas está aumentando. Então, também falar que o Douglas está avisando que esses vídeos, alguns deles vão estar na área restrita do site, pode ser visto lá também. Então, eu vou falar primeiro para os guardiões da Porta do Sol. Então, eu vejo assim que na hora em que os curandos vão pedir, esse que está enfermo, aquele que ama, ninguém sabe quem começa. E quando começa a cantar os dois hinos que somente os curandos cantam, também ninguém sabe quem começa. Fica um olhando para o outro, e às vezes a banda começa, às vezes eu começo, fica aquela coisa meio saia justa, né? Então, sendo assim, então a gente vai de hoje em diante, pedir para que os guardiões que estão ao lado comecem a cantar e comecem a falar e eles vão junto, falando. Porque a gente tem que entender que, coitado do pessoal que está pedindo a intercessão, estão super em transe, então, super emocionados, e não lembra, não vai, não dá, não tem jeito, gente. Eu não sei nem como eles conseguem levantar. Então, de agora em diante, a gente vai colocar na ficha, na apostila dos guardiões, mais uma função para eles. Que é isso, é coisa leve também, não é tanta coisa que não dê para lembrar na hora. Então, a gente não tem aquele constrangimento todo. Então, hoje, vocês devem estar vendo aqui do lado a nossa porquinha branca, né? Que aqui está prateada. Então, olha, que lindinha, né? Então, o próximo trabalho de intercessão, que vai ser lá no Rio de Janeiro, nós vamos, quem puder levar suas porquinhas, pode levar lá, para poder estar ajudando no feitiço. Nossa senhora, hoje está feio o negócio aqui, a alergia ao pó. Então, querido, agora, fora isso, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa ficha de nomes. É interessante. Há tempos eu venho percebendo que... desculpa. Não, o que foi que eu peguei aqui? Não peguei nada. Peguei a porquinha. Meu Deus do céu. Então, quanto mais velho, mais sensível, mais as coisas vão acontecendo. Então, eu percebo que às vezes a pessoa vem ao Porto Sol, preenche a ficha, passa 3, 4 anos e volta. Um ano, passa um tempão. Ela volta. Como ela já preencheu a ficha, ela não preenche mais. Então, mas só que nesse período de 2, 3, 4 anos, a gente não sabe se ela fez cirurgia, se ela está tomando remédio, o que está acontecendo. A gente perdeu o contato, entendeu? Então, refletindo sobre isso, a gente conclui que é importante que a pessoa faça nova ficha. E essa ficha seja anexada à ficha anterior que ela teve. E aí a gente acrescenta a essa nova ficha mais um papelzinho, mais um questionário. Então, o novo, o convidado novo, ou que está visitando, ou que retornou à porta. Então, são 3 tipos de convidados. O que está realmente novo, que nunca veio à Porta do Sol, o que está visitando, um padrinho de outra igreja, de outro lugar, alguém que veio só pontualmente para aquele trabalho,
ou aquele que está retornando, pretende retornar realmente a frequentar a Porta do Sol. Então, são 3 folhas diferentes. Então, diz a você, é novo. Então, é aquela ficha normal que a gente faz. Não, eu sou visitante. Então, o Léo Artesi que veio visitar a Porta do Sol. Espero que um dia a gente possa recebê-lo. Então, é assina também no registro dele. Ou qualquer outra pessoa que veio visitar, apenas visitar, convidados do casamento, pai e mãe de um dos membros da Porta do Sol. É visitante, ele não tem intenção de vir para ficar, ele veio só para visitar aquele dia. Então ele preenche a ficha de visitante e se declara visitante. Entendeu? Então a gente vai elaborar umas perguntinhas para a gente fazer para essa pessoa. Se ela vai tomar, se ela não vai tomar. Então, como tem pessoas que vêm visitar e não tomam. Então ela declara, não, hoje eu não vou tomar. Então ela declara que ela não vai tomar. Quem trouxe? Quem trouxe de volta? Igual a pessoa que está retornando. Quem é que veio junto? Por que veio junto? Como é que se reencontrou? Como é que a pessoa fala assim, olha, eu quero ir na Porta do Sol novamente? Como é o caso que aconteceu no sábado passado. Super legal. O rapaz já tinha me avisado que ele vinha, oi Ana, não sei o que lá, mas é tanta gente que faz isso todos os dias, que, que bom, vou na Porta do Sol. Falei, legal, pode ir. Pô. Então, mas eu não atino ali na hora, entendeu? Então, aí a pessoa chega. Ok, então ela vai com quem? Então ela vai assinar mais um fichário do que está retornando. Se ela está tomando remédio, se ela não está, porque... E aí, como é que a gente vai saber quem está retornando, quem é novo, quem é visitante? Do dia que ela deixou de vir na Porta do Sol em diante. Por 6 meses, 1 ano, já tem que fazer nova ficha. 1 ano, faz nova ficha. A gente não sabe o que aconteceu naquele 1 ano. Se ela foi internada, se ela operou, o que aconteceu na vida dela, a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Então é importante que a gente esteja ao par do que acontece com as pessoas. Então, igual o rapaz, o Frank Oliveira, super legal, ele avisou que vinha, eu falei, legal, pode vir, opa. Aí chega e fala assim, levanta e fala, eu sou um daqueles que estavam na Porta do Sol, que falou, olha, você que estou retornando, eu quero pedir perdão. Super legal o que ele fez, adorei. Mas me pegou de calça curta, eu não esperava que ele fosse fazer aquilo. Então, daí, mas, peraí, você está frequentando aonde? Você era membro? Daí, tudo isso eu vou saber depois, lá no jantar, na cozinha. Você era membro, não era membro, ele é uma pessoa que, ele foi participar dos trabalhos lá no Tatuapé, entrou para a instrução para aprender como é que se faz, e ele formou o próprio grupo dele de ayahuasca, que eu nem sabia que ele tinha. Que funciona lá no Ipiranga. Tem muita gente que faz isso na porta. Então eles querem formar o próprio grupo, vai lá para aprender como é que se faz. Aí sai falando mal de mim, depois, graças a Deus, como ele, vem pedir desculpa e se redime. Eu achei muito bacana, espero que isso aconteça com muito mais frequência, porque o que tem de gente que fala mal de mim não é brincadeira. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Então, mas faz parte do negócio. Então, é isso que eu fiz, então, da data da pessoa que saiu, quando ela saiu e quando ela estava voltando. É isso aqui que eu estou lendo aqui, que eu escrevi, fiz umas anotações. Outra, sobre os animais. Então, os animais, assim, eu sempre deixei os animais entrarem na Porta do Sol, afinal de contas, é xamanismo. Mas os donos têm que tomar conta do cachorro, não pode soltar o cachorro latindo e pulando em cima das pessoas. Então, os guardiões, mais outra função, os guardiões, queridos. Então, eu vi aqueles cachorrão grande nosso, que são nem nosso, lá dos vizinhos, que eles só vão para o trabalho, os cachorros só vão para o trabalho, por incrível que pareça, é incrível. Então, vocês verem ele pulando no colo das pessoas, tira, põe eles para fora, não deixa. Então, outra função para os guardiões, tirar os animais e ficar pulando em cima das pessoas, ou estiver latindo demais. Aí as pessoas levam um cachorro novo, que faz pouco tempo que estão com eles estranham. Então, estranhando o dono, estranham as pessoas, e late o tempo inteiro.
Esse não é ainda nem o problema, porque se a gente conversa com as pessoas, eles resolvem. Qual é o problema? Pulga. Então, não nesse trabalho, mas no outro, teve um cachorro que estava com pulga, infestou. Nós passamos matando pulga, vermifugando o peri, imagina com aqueles peninhos. Todos os cachorros da Porta do Sol. E a casinha das mães, porque eles foram todos lá para a casinha das mães. Tá? Então, assim, o ninho dos pulguentos estava lá. Então, não pode. Então, vamos recomendar aos donos de animais que levem seus cachorros vacinados, vermifugados, e que tenham tomado antipulga. Então, a gente até faz isso lá, mas tem que avisar para a gente poder levar as vacinas. Mas a vacina na hora não funciona. A vacina na hora não funciona. Ele demora. Mesmo o antipulga, ele demora meia hora para começar a funcionar. Então, faz isso. Avisa, vai mais cedo. A gente ajuda a cuidar do cachorro. Nós temos 3 veterinários na Porta do Sol, na Casa Mãe, que é o Luciano, a Gisele e o André, e o Alberto. E lá no Rio de Janeiro tem o Jonas, que é veterinário. Então, a gente pode estar cuidando disso, entendeu, gente? Então, é isso. Então, cachorro, tudo, animal bem-vindo. Desde que não perturbe as pessoas. Entendeu? É isso. Então, acho que deu os recadinhos e a gente vai providenciar para que isso seja feito. Outra coisa importante. Quem leva alguém ao trabalho, geralmente novo, leva e não se responsabiliza em trazer de volta. Aí o cara fica lá pedindo carona para quem não sabe quem é, e a pessoa fala assim, eu vou largar fulano aí, ele não estou achando nem ele. Não sei. Então a gente, como? Não pode ser assim. Não pode ser assim. E nós não podemos ficar responsáveis pela ida e vinda da pessoa. Então quem leva até Mairink, leva de volta, combina com a pessoa. Eu te levo até tal ponto, pronto. Mas não larga a pessoa lá. Então, isso é outra coisa muito importante, que o padrinho ou aquele que leva, cuidar dessa pessoa. Não só isso, meus queridos. Eu vejo assim pessoas que são de outras portas. Eu não vou ficar citando o nome, senão parece que a gente está pegando o pé, e não é o caso. Não estamos pegando o pé de ninguém. Pelo amor de Deus, eu não quero pegar no pé, na mão, nada. Mas tenho que avisar. Então, você pega uma pessoa e leva para a Porta do Sol e fala, olha, não precisa fazer ficha, não precisa escrever, não precisa nada, viu? Você chega. Não é verdade. Daí a gente vai ver, sabe que os guardiões lá são, nossos guardiões são pulga da cobra, entendeu? Vai lá matar a pulga da cobra. Então, o que eles vão fazer? Eles vão conferir quem está aqui, quem são os novos, a ficha deles. Olha, aí está faltando uma ficha, vai ver de quem é. Aí chama a pessoa. A pessoa fala, mas eu não sabia que não precisava assinar. Não, tem que assinar e fazer uma assinar. Teve uma moça agora no último trabalho que estava indignada. Mas eu tenho que ler tudo isso? Você tem, querida. Precisa, você não fez isso? Não me falaram nada. Ela até gostou do cuidado, mas ficou assim, indignada com quem levou que não avisou. Não avisou. E ela teve que fazer a ficha outra vez. Por que é importante essa ficha? Eu vou contar para vocês. Eu já contei, eu acho que eu tenho que escrever um livro a respeito disso. Né? Então, por que é importante? Pelo seguinte, uma pessoa leva alguém na porta, essa pessoa descamba, vai beber, vai se drogar, não está bem, e acontece alguma coisa com essa pessoa, os familiares, geralmente se for uma jovem e for ter antecedente de drogas, vão dizer que o que eles sabem é que a pessoa é uma santa, muito boa, muito legal, maravilhosa, um ótimo filho, um bom companheiro, um bom isso, bom aquilo, que foi tomar ayahuasca. Aonde? Na Porta do Sol. E que ficou assim depois de tomar ayahuasca, que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Mas qual pode nos processar? Ou nós podemos processar a pessoa por calúnia de difamação. Mas qual vai ser a nossa prova de que essa pessoa, como ela foi, quem levou, que jeito foi, que data foi, que condição estava? A ficha. A ficha, essa pessoa está aqui, ó. A gente pega a ficha e mostra, está aqui. E a gente vai ler a ficha. Por isso tem que detalhar a ficha. Quem levou, quem não levou, como é que foi. Quem estava dirigindo no dia, eu acho que tem que acrescentar nessa ficha de novas essa palavra.
quem estava dirigindo aquele dia o trabalho, entendeu? Então a gente vai conversar com aquelas pessoas que aquela pessoa citou. Olha, o que está acontecendo, isso e aquilo. Se a gente não tem nada, a pessoa vai dizer, ela pode dizer o que ela quiser, não tem prova, não tem nada, nada. Então, é importante falar assim, que ela declare que se ela se droga, se ela não se droga, que remédio ela toma, que remédio ela não toma, qual a condição de saúde que ela tem, quem está levando, por que está levando, o que ela espera desse trabalho, entendeu? E que ela converse com as pessoas antes. E que também ouça a palestra de novos. Outra coisa que eu vou colocar é que nos 3 primeiros dias que a pessoa vai como convidado, inclusive não precisa contribuir, ela assista a palestra de novos. Não só o primeiro dia, mas os 3 primeiros dias ela assista a palestra de novos. E quem dá a palestra de novos? Então a gente teve esse questionamento, uma pessoa que quase nem vai no trabalho, não vou citar nome, poderia, mas não vou citar. Não que eu não saiba, eu sei. Quase não vai. Volta e meia, tá? Não sei se vou continuar, não vou continuar, ai, não sei o que lá. Aí, de repente, quer dar palestra de novos. Como vai dar palestra de novos? Então, quem dá palestra de novos? Um guardião mais antigo, de preferência que seja instrutor, e uma pessoa que esteja firmada na Porta do Sol. É essa que vai dar. Se a gente tiver uma, essa pessoa vai dar toda vez. A Vilma cansou de dar só ela. Agora, quem está dando mais? Isso eu estou falando na Porta Mãe, de Marim. Eu dei quase 10 anos seguidos. Quase 10 anos seguidos. Até formar pessoas. Agora está dando, a Vilma dá ainda, continua dando, a Gisele, o Luciano, quem mais dá? O Alberto, lá tem mais pessoas que dão. O Buri dá, o Buri também dá, de vez em quando. Quem mais? Não, tem mais gente, não, mas a gente vai acrescentar, vai aumentar o número de pessoas que estão firmadas, entendeu? A pessoa tem que estar firmada, não é a pessoa vai dizer, olha, eu tenho intenção de hoje em diante vir bastante na Porta do Sol. Pronto, quero dar palestra. Não, não é assim. Você primeiro vem, depois você dá palestra. É uma palavra de confiança, porque senão a pessoa chega, ela fala besteira. E ela acha que ela está sendo muito legal, como já houve caso de pessoa que vai dar palestra e sai falando besteira. Sabe? Que dá orientação segundo a sua visão particular, não do que é. Entendeu? Bem, esse é um detalhe. Tem mais outra coisa que eu ia falar, que eu quero falar, que eu vou falar, então eu vou recapitular o que eu já falei primeiro. Eu falei sobre a ficha de novos, acrescentar mais uma página sobre o visitante e o retornando, aquele retorno à Porta do Sol. O que vai ser dado sobre os animais e sobre os cantos, né, no trabalho de intercessão e sobre as caronas que as pessoas dão. Então, a gente tem que fazer uma responsabilidade, porque isso tudo é organização, querido. Isso, a gente está sempre se renovando, retomando, porque uma organização como a nossa, que já vive há 22 anos, ela não pode ser a mesma coisa que era 22 anos atrás, ela tem que evoluir, ela tem que se transformar, ela tem que se adaptar às novas necessidades da época que estamos vivendo, senão a gente vai ficar aquela coisa antiga, aquele ranço antigo, que nada muda, entendeu? Então é isso, então nós temos que nos adaptar a esses novos tempos. Então, feito isso, eu acho que vamos estar um pouquinho melhor na nossa forma de lidar com essas novidades, com os novos que chegam. Então, outra coisa, se tornar membro, se apresentar na Porta do Sol. Se apresentou em outra porta, vale, é a mesma coisa, mas se compromete com a Porta do Sol, estou falando no caso de Marim, que se compromete em vir para Marim, ela se representa. Ela vai se comprometer em estar participando do Rio de Janeiro, ela se representa. E assim acontece no Rio Grande do Sul, Juquitiba, etc. Então, eu tenho pensado, desde faz uns 4, 5 anos, que eu não abro porta nova mais. Não tenho aberto. Por quê? Porque eu dediquei esse tempo para ver esses detalhes
da nossa organização, para que não possa ter furo, para que a gente possa ter mais firmeza nas coisas que nós estamos fazendo, porque já estamos há mais de 22 anos trabalhando como Porta do Sol, já somos referência para muita gente, muitas pessoas que têm trabalhos, eles se espelham na Porta, eles têm a Porta como referência das coisas que fazem, então nós temos que ser o mais certo, mais perfeito possível. Nós somos exemplo, então somos exemplo. Tanto que somos que aqueles que acham que deveria ser diferente, a Porta deveria usar outras plantas, não vou citar o nome também. Nós não usamos. Aí falam mal da gente, falam mal. Tem que estudar muito, tem que ler. Aí falam mal da gente, porque eles querem que a gente seja como eles querem, não como a gente é. Tem que estudar, falam mal da gente. Eles não estudam, falam mal da gente. Então, aqueles que se opõem em coisas que nós fazemos, são aqueles que vão falar que nós somos metidos, que nós pensamos que somos tais. Não, não somos, tanto que a gente vive se corrigindo todos os erros que nós temos. E reconhecemos todos eles, todos os enganos, todas as coisas que nós fazemos. Agora mesmo fiz 4, 5 correções, entendeu? E eu mesma, no meu temperamento, na minha forma de ser, eu me corrijo também. Eu tenho estado tentado ser mais suave, medindo mais as palavras, entendeu? Antes eu tratava os membros da Porta do Sol como se fossem meus filhos, né? Um filhinho pequeno. Né? Você fez isso, miserável. Não, aí eu passei a entender que não são meus filhos. São pessoas que estão buscando espiritualidade, que eu não posso ter essa intimidade que às vezes a maioria não dá. Então eu não posso ir como se fosse uma mãe. Não é. Embora a minha atitude materna seja evidente, porque não tem como não tratar com amor e carinho todo mundo. Eu gosto de todo mundo ali, poxa. Entendeu? Então é isso. Então, mas eu tenho tomado conta de não ter essa intimidade que em outros tempos foi muito mal vista e muito mal interpretada pelas pessoas. Inclusive, saíram falando muito mal de mim, foi aquele rapaz falando, eu fui um deles. E eu nem lembro dele estar indo na porta. Ele falou mal por osmose, então por ouvir falar, não porque ele viu alguma coisa. Então, às vezes, teve pessoas que eu encontrei, eu falei, querido, me diz aí o que você acha que eu fiz de errado. Você sair falando que eu era bruxa, eu era aquilo outro. Nada, foi meu instrutor que disse. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não merece ir na porta um cara desse mesmo. Eu não raciocino. Tá? Bem, é só desabafo. Então, queridos, a importância da ficha é muito grande, vocês já viram que é muito grande, e a pessoa, depois que ela pediu para sair, ela volta 2, 3, 4, 5 anos depois, é outra pessoa que está voltando, não é a mesma que estava lá no Porta do Sol. Então, ela refaz tudo outra vez. A gente junta aquela primeira ficha com a segunda ficha, entendido? Quem leva animal? Leva o animal como? Vacinado, ventrificado e tomador de pulga, porque senão a gente não dá conta de matar pulga, principalmente o peri, pelo amor de Deus. Com aquele espelho todo, ficou enlouquecida de fazer isso. E os outros cachorros, cheios de pelo, passando pulga para todo mundo. É horrível, não dá, não tem como. Tá, e outra coisa, tá, as caronas. Então, quem leva, traz. Quem leva a pessoa, traz de volta. Certo? Outra, queria agradecer a todo mundo sobre o negócio da comida, que não deixaram comida para todo mundo, porque no outro trabalho, não nesse, o pessoal começou a fazer marmita antes de começar a ser servido. Então, as pessoas que foram, chegaram algumas que não tinham o que comer, porque a turma já tinha feito sua marmitinha para levar para casa. Então, não pode ser isso. Então, a pessoa precisa ter esse bom senso. Sabe, além de almoçar, faz o almoço, além de jantar, faz o almoço. Tem mais também, o negócio da pulga do cachorro, tem muita gente que tem alergia à pulga. Eu tenho alergia a pernilongo, mas acho que também deve ter a pulga também, é que eu nunca peguei pulga, né? Tem muitas pessoas que têm alergia e ficam mal. Então tem que pensar nisso, os donos de cachorro. Agora, quem leva é membro? Não. Quem faz isso de levar pessoas e deixar lá, e querer que a pessoa se vire para voltar, é membro? Também não é. São os seus amigos, queridos.
Então, vocês têm que falar para os seus amigos. Ou então a gente tem que pegar essas regrinhas, ficha de novos, e pôr na página dos participantes, tá certo? Porque o participante, o novo, lá tem mais de 2.000 pessoas. Ele não lê nada. Ele mal, imagina que ele vai ver eu falar. Ele está assim, eu vou. Pensa que vai numa rave, sabe? Eu vou lá, que vai ser um barato, vai ser divertido. Acho que eu estou precisando. Sabe, vai assim. Ele não tem compromisso com a coisa. Quem tem compromisso são os membros. Por isso que a pessoa se torna membro. Porque ela tem compromisso com a organização. Ela cuida. Entendeu? É isso, queridos. Tem que cuidar. Desculpa falar, mas é necessário dizer. É necessário dizer. Então, queria falar mais com vocês sobre agora o feitio. Tá? Então, a gente, sábado, nós estamos já indo para lá. Nós vamos que dia mesmo? Sábado? Sábado de madrugada, sábado cedinho, a gente está indo. Fala, me dá carona? Não tem como dar carona para ninguém no nosso carro, porque nós estamos levando um monte de coisa no carro. Tá? A gente está levando um monte de coisa no carro. Então, já estou falando para cada um, já organizando suas caronas de outra forma, porque o que a gente leva no nosso carro não é brincadeira. Nos trabalhos da Marinha, que a gente já vai com o carro lotado com um monte de coisa. Entendeu? Então, porque às vezes a gente dá carona uma vez, a pessoa já fica achando que a gente tem que dar carona o resto da vida dela. Então, aí não tem como, sabe? Quando a gente fala não, a pessoa se ofende. Então, é isso, sabe? Queridos, alivia para o meu lado, pelo amor de Deus, tá? Pronto, mais alguma coisa? Então, sábado a gente está se preparando já para o feitio e estamos tendo uma dificuldade com o feitio, que é a caminhonete vai buscar o Cipollé Chacona, lá em Minas. As pessoas que fazem esse transporte para nós, para o Rio de Janeiro, eles não querem ir ao Rio de Janeiro, estão com medo. E quem vai, só vai se for pelo dobro. Chegaram a pedir R$ 1.600 para levar, se quiser. Não dá, não temos esse dinheiro todo. Então, se a gente não achar quem leva o Cipollé Chacona para o Rio de Janeiro, nós vamos ter que suspender esse feitio, entendeu? Ou transferindo para São Paulo de repente, se é que alguém vem para São Paulo de repente. Então, nós estamos lutando aqui, vendo para cá, para lá, quem é que pode fazer esse transporte. Então, se alguém tiver uma caminhonete, souber quem que possa fazer num preço razoável, da cidade de Três Corações, não é isso? Três Corações de Minas para Pedra Branca. Por favor, avise a Leona, avise o pessoal da Pedra Branca, que realmente está uma dificuldade. Aquela moça que é de Minas, a Luísa, ela não vai poder vir dessa vez, porque ela quebrou um dente, está com problema, não pode vir. Mas ela está ajudando a gente a achar a caminhonete. Foi ela que falou que os caras lá estão com medo de ir para o Rio de Janeiro. Por quê? O cara assiste o noticiário, é bomba, é tiro, não sei o que lá, ele fala, nós vamos passar pela Rocinha, não, ele morre de medo, não vai mesmo. Então é isso, entendeu? E a gente sabe que não é tudo isso que a mídia faz parecer. Então, tá bom? Mas queria ler o nome das pessoas que estão aqui conosco hoje. Olha só que bonitinho. O Cícero, que mais que está aqui? O Cícero, a Liana, a Dayan, o José o Júnior, né? A Jane, né? Você, a Liane, a José, a Renata Marques, o Alberto, a Gisele, Renata de Oliveira, a Patrícia Mussoni, e mais, a Angélica, Deise, o Marcelo Vitorino, nossos corações aqui, estão todos aqui, nossa, que lindo, obrigado, queridos. 16 pessoas me acompanharam hoje nessa conversa, que a gente teve mais uma conversa, e tivemos 18 comentários. Ao longo do dia, quem não pôde vai pegando para ler, realmente já chega 160, 180 pessoas, quase todos os membros entram para ouvir o que nós estamos conversando. E eu acho importante falar sobre essas coisas práticas, porque não adianta a gente falar sobre os mistérios da magia se a gente não consegue dar conta de você dar carona para uma pessoa e levar ela de volta. Você pedir para ela preencher uma ficha, sabe? Se ela não dá conta disso, ela não dá conta de mais nada, entendeu? É isso. Cantar direito é importante.
limpar o lugar que está, não deixar copo no chão, deixar o banheiro limpo para o próximo que vai entrar. Se você não dá conta disso, que iniciado é esse? Quer saber mistério de quê? A pessoa nem vai nos trabalhos, nem entra em trânsito, nem pega. Espera o quê? Vai ser revelado o quê? Tem que, entendeu? É o mínimo. Esse é o mínimo. É o mínimo que se pede. Que é a disciplina. A disciplina. Que leia um livro, que saiba as regras, que tenha estabilidade emocional. E tem muita gente que me dá um trabalho louco. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Às vezes, no mesmo dia, já muda 2, 3 vezes no mesmo dia. E fica, você tem que ter paciência comigo. Por que eu tenho que ter? Quem tem que ter paciência é a vida, sabe? A pessoa tem que ter o mínimo de estabilidade emocional. Mínimo, senão como é que vai entrar em transe e ser iniciado, saber de mistérios e coisas que a Vã Convenção não dita. Né? Então vamos nos esforçar um pouquinho, querido, senão não dá, entendeu? Eu estou falando sinceramente. Agora, tá. Então já são quase 9 horas, eu acho que a gente já falou bastante, queria agradecer a todos vocês, a companhia, amanhã a gente está falando mais, tá bom, querido? Obrigada. Beijinho, um bom dia, uma boa semana para vocês, com muita sorte, com muita alegria, com muita saúde, com muita prosperidade e, acima de tudo, com muita disciplina de vida. Tá bom? Que lindos corações. Muito obrigada. Eu demoro só para ficar olhando. Acho tão lindinho isso aí. Às vezes a Facebook inventa os troços bacaninhos, um deles é esse. Obrigada, queridos. Obrigado.